Beleza. Tá bom. Abre as suas Bíblias rapidamente para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 15. Nossa, nem tem 15 capítulos, tá? Capítulo 5, versículo 18. Enquanto você está abrindo para achar esse versículo, mais uma vez, 1 Tessalonicenses 5, 18. Eu estava tocando aqui e cantando e pensando como eu amo esse tempo que nós temos aqui, como eu dou graças a Deus por esse tempo de reunir com vocês, a minha família da fé, estar juntos na presença de Deus para focar nele e para agradecer Ele através dos nossos cânticos, através da nossa presença aqui. Eu amo o fato que nós temos essa liberdade, que podemos nos unir aqui livremente, sem pressão, sem perseguição, para nos afastar um pouco da nossa correria, do dia a dia, das nossas preocupações e tiver um tempo determinado de simplesmente concentrar e colocar todo o nosso foco em Deus. Tudo em gratidão, tudo em gratidão. Olha que o Paulo fala para essa igreja, olha esse mandamento. Ele fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele fala para dar graças a Deus em todas as circunstâncias, não somente nas igrejas, não somente quando você está reunido com seus irmãos, mas em todas as circunstâncias, ou deem graças sempre. A gente também pode falar dessa forma. Salmo 107, versículo 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Versículo 8 desse mesmo salmo diz assim: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. E Salmo 118, versículo 21 fala assim: dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. Nós vemos claramente que a Bíblia nos comanda, nos manda a dar graças a Deus constantemente. Isso é um fato e tem muitos versículos que falam sobre este assunto, de ser grato, de dar, de demonstrar a nossa gratidão para Deus. Mas sabe que não é somente agradando a Deus com as nossas vozes, de vez em quando, 1, 2 vezes por semana. A Bíblia nos ensina que precisamos viver uma vida de gratidão. Viver uma vida de gratidão. E este vai ser o nosso foco. Hoje à noite e a semana que vem, e dependendo, não sei como vai os estudos em casa, talvez 3 semanas. Focando mesmo neste assunto. Gratidão. Vivendo uma vida de gratidão. E a minha oração através dessas mensagens é que cada um aqui possa analisar mesmo, olhar profundamente na sua alma, no seu espírito, e analisar mesmo: será que eu vivo uma vida de gratidão? Lembra, é diferente. Eu não estou falando de você vir aqui e você cantar alguns hinos ou ou orar de vez em quando. É diferente. Eu estou perguntando para você e pedindo para você e cada um de nós, na verdade, analisar a nossa vida. E fazer essa pergunta mesmo: será que eu vivo uma vida de gratidão? Será que a minha vida demonstra que eu sou verdadeiramente grato a Deus por todas as suas maravilhas, pela salvação? Eu tive que fazer essa pergunta para mim. Eu não sei porque esse tema ficou no meu coração bastante tempo. Eu acho que Eu sinto que muitas vezes nós, como cristãos, nós gostamos de entrar aqui nas portas, nós gostamos de ter os instrumentos e cantar músicas e tiver aqui junto e orar e agradecer a Deus, mas eu acho que a gente volta para casa e esquece de continuar agradecendo a Deus, de continuar a viver uma vida em gratidão a Ele. Eu não sei por que Deus está colocando isso no meu coração. Será que tem pessoas aqui? Será que sou eu mesmo que estou declarando graças a Deus com os meus lábios, mas a minha vida não demonstra gratidão verdadeira? Importante que nós pensamos um pouco nisso. Eu não quero que você responda rapidamente essa pergunta, porque eu sei que o primeiro instinto de cada um é falar assim: eu sou grato a Deus. Claro que eu sou grato a Deus. Eu estou aqui hoje na igreja.
Eu oro de vez em quando e eu estou aqui cantando louvores. Claro que eu sou grato. Não responde tão rápido. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Eu quero até orar neste momento e pedir para cada um orar neste momento também, enquanto eu faço essa oração. E pede para Deus abrir o seu coração. Pede para Ele revelar para você hoje à noite, através da sua palavra e através do que nós vamos estudar hoje. Deus, revela para mim, mostra para mim se eu estou verdadeiramente vivendo uma vida de gratidão ou se eu estou somente te agradecendo com os meus lábios, mas a minha vida, as minhas atitudes, a minha conduta, as outras coisas que saem da minha boca, quando eu falo com meu marido ou minha esposa, ou quando eu estou com meus amigos, será que todas essas coisas estão falando ao contrário? Estão demonstrando que eu não sou verdadeiramente grato ao Senhor? Vamos orar neste momento. Abre o seu coração, pede para o Espírito Santo revelar para você através da sua palavra, não através do que eu estou falando, mas através da própria palavra dele, se nós estamos vivendo vidas de gratidão. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer. Estamos aqui para isso, Pai. Muitas vezes eu acho que nós chegamos aqui na igreja só esperando a ver o que nós podemos receber. Só com o nosso foco na mensagem. O que eu vou receber hoje da mensagem? O que Deus vai fazer para mim? O que o Senhor pode me mostrar? O que o Senhor pode me ensinar? Mas nos ajuda a tirar um pouco desse foco. E entender que estamos aqui para te agradecer, Pai. Estamos aqui para nos prostrar diante de Ti. E demonstrar que somos verdadeiramente gratos ao Senhor. Pai, se nós temos corações ingratos, que neste momento, através dessa mensagem, através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo revele isso para nós. Abre os nossos corações, Pai, abre os nossos olhos espirituais neste momento. Nós queremos que o Senhor nos encontre neste lugar. Nós precisamos do Teu Espírito aqui. Em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Abre em Lucas, por favor, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Começando em versículo 11, nós vamos ler uma história que é bem comum, bem popular. Eu acho que vocês já ouviram, talvez várias vezes essa história. É de alguns versículos, é uma história muito, eu vou dizer interessante, tá? Um pouco chocante no mesmo tempo. Lucas capítulo 17, começando em versículo 11. Vamos ler essa história inteira. Posso ler? Amém? Vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus e em alta voz prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que história estranha! É uma história maravilhosa, né? De ver o poder de Jesus Cristo, como Ele curou, com a misericórdia, a piedade, o poder que Ele teve. Mas no mesmo tempo a gente vê 10 homens foram totalmente curados. E desses 10, somente um volta louvando Jesus Cristo, se prostrando diante dEle para dar graças, para realmente agradecer a Ele. Nessas próximas semanas nós vamos olhar profundamente nessa história, porque eu acredito que Deus tem muito a nos ensinar sobre esse assunto de gratidão e de como podemos viver uma vida em gratidão, ou de gratidão, tanto faz? Tá bom. Uma vida de gratidão, em gratidão, agora ficou estranho para mim.
eu quero que nós, através disso, aprendamos algumas características de uma pessoa grata, tá? E que podemos realmente aplicar essas coisas em nossas vidas, tá? Aprender deste um homem, esse um homem que era um leproso, foi curado e voltou para agradecer a Deus, e também vamos aprender dos 9. Vamos ver um pouquinho sobre o exemplo dos 2. Tá? Então aqui nós vemos, voltando para essa história, vamos tentar entender um pouco melhor. Jesus, ele está numa viagem, está indo para Jerusalém, de repente 10 leprosos estão no mesmo caminho em que ele está indo. Ficaram a certa distância. Você percebeu esse fato aí? Eu não sei se você sabe muito bem sobre essa doença de lepra, mas eu vou dar só um pequeno resumo assim, só para explicar, uma definição disso, de o que é um leproso, uma pessoa contaminado com uma doença fatal, tá? Chamado lepra. Olha só, a lepra, ela começa com a perda de toda a sensação em alguma parte do corpo. Eu já li isso uma vez, uma outra mensagem. A pessoa acaba começa assim, perdendo a sensação em alguma parte do corpo. Geralmente seria o nariz, uma parte do rosto, começaria também nos dedos da mão ou até nos pés, tá bom? Os troncos nervosos são afetados, os músculos começam a se desgastar e os tendões começam a contrair lentamente, até que as mãos são como garras, as mãos estão atrofiadas. Em seguida, olha só, começa a ter ulceração das mãos e dos pés. Depois vem a perda progressiva dos dedos, das mãos e pés, até que no final, uma mão inteira ou um pé inteiro, todo pode cair. A duração desse tipo de lepra é de 20 a 30 anos. É um tipo de morte progressiva, em que a pessoa vai pouco a pouco perdendo partes do corpo e acaba morrendo dessa forma. Você percebeu 20 a 30 anos com esse sofrimento? A sociedade naquela época e as pessoas religiosas desprezavam os leprosos. Rabinos, especialmente, desprezavam os leprosos e os viam como pessoas sob o juízo especial de Deus, merecendo nenhuma piedade ou misericórdia. Então aqui era a situação desses 10 homens. De repente Jesus está vindo, eles entenderam, de repente vem Jesus, eles estão entendendo, agora é nossa chance, até este ponto fomos rejeitados e condenados pela sociedade, nós não podemos morar na cidade como uma pessoa normal, não podemos ir até o templo para adorar e louvar a Deus. Então o que eles acabam fazendo? Se juntando, fazendo as suas próprias comunidades fora de uma própria cidade. Tá bom? Tudo isso é um bom contexto para a gente entender. Eles não podiam, como eu falei, entrar no templo e eram considerados mortos. Enquanto eles viviam, a sociedade olhava e falava, aquelas pessoas para nós são mortos. Eles não merecem nenhum tipo de piedade de nós. Sabe por quê? Não tinha cura nenhuma. Não tinha cura, não tinha nenhum remédio. Olha o versículo 13. E gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aqui era a chance deles. Eles reconheceram o fato, Jesus está vindo. Eu não sei como eles ficaram sabendo, talvez alguém sabia que Jesus estava vindo no caminho deles, correu para frente e falou, gente, Jesus está vindo. Nós ouvimos várias histórias dele curando e fazendo grandes coisas, agora é a sua oportunidade. Você precisa clamar a Ele, você precisa pedir para Ele curar vocês neste momento. E Ele, sabendo da sua condição, reconhecendo como eles eram, essa infecção fatal que eles tinham, que nenhum remédio, nenhum tratamento podia curar, não tinha nenhuma esperança além de Jesus Cristo. Então eles clamam, piedade, misericórdia. E qual foi a resposta de Jesus? Foi a mesma dos outros líderes religiosos? Claro que não. Claro que não. Olha o versículo 14. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Vamos parar aqui. Por que Jesus falou isso? Por que ele não simplesmente falou, tá bom, pá, acabou, curado. Dá uma olhada na sua pele, tá tudo bem, tudo certo aí. Por que ele falou essa frase, vão mostrar-se aos sacerdotes? Naquela época, os sacerdotes eram as únicas pessoas que podiam declarar
uma pessoa doente, uma pessoa impuro, uma pessoa que estava talvez expulso da comunidade por causa do pecado, ele era o único que podia declarar aquela pessoa puro novamente. Então, quando alguém que tinha uma certa doença se foi curado ou se melhorou, ele teve que entrar na cidade, ele teve que ir até o sacerdote teve que dar uma olhada, analisar o corpo dele, e aí ele declarava: você pode voltar novamente a fazer parte da sociedade. Você pode viver aqui na cidade, você pode entrar no templo e você pode fazer tudo, você tem todos os privilégios que os outros têm. Então, quando Jesus fala, vai, se mostra ao sacerdote, eles entendiam perfeitamente o que Jesus está querendo dizer. E você vê que eles não esperaram. Não, peraí, Jesus, não tem como eu ir até o sacerdote, porque ele não vai me aceitar dessa forma. Eu preciso ser curado antes. Não. Eles obedeceram. Eles sabiam que se Jesus falou, vai ao sacerdote e fica tranquilo, porque quando você chegar lá vai dar tudo certo, eles acreditaram. Eles depositaram totalmente a fé em Cristo. Tá bom, vamos lá. E começam a encaminhar até a cidade. Imagina o que eles estavam pensando naquele momento, né? Sabendo que se ele se aparecer durante do sacerdote daquela forma, eles iam ser talvez espancados e expulsos novamente fora da cidade. Mas olha a fé que os 10 tinham, lembra? Os 10 tinham essa mesma fé. Os 10 tomaram aquele primeiro passo de fé. Jesus não curou eles na hora porque ele queria ver, será que eles estão verdadeiramente acreditando em mim? Será que eles confiam no poder que eu tenho? Das minhas palavras? Ele queria testar eles. E todos os 10 passaram o teste. Porque versículo 14 diz, terminando, enquanto eles iam, foram purificados. Olha que coisa, que fé desses homens que eles tinham. Imagina isso. Jesus fala para eles, eles não foram curados naquele momento, mas eles falam, eu vou obedecer. E eu não sei quanto tempo demorou, se foi 10 passos para frente e já foram curados, ou se foi algumas horas. Mas eles foram. Imagina enquanto eles estão andando, sentido ao templo, sabendo que vão enfrentar a sociedade, sabendo que vão enfrentar o sacerdote, estão olhando um para o outro, talvez conversando, será que, eu acho que vai acontecer, será que nós vamos poder voltar realmente? E de repente, começam a reparar. Ou talvez eles começaram a sentir novamente, ter sensação novamente na mão, ou até nos pés, andando assim, peraí, estou sentindo alguma coisa nos meus pés, está voltando, estou sendo restaurado, e olham, totalmente curado, totalmente restaurado. Eu sempre tento me colocar nessas histórias, nas talvez sandálias, do pessoal naquela época. Como que seria? O que eu pensaria? Será que eu teria essa mesma fé que eles tiveram? Então realmente é uma história maravilhosa. Os 10 naquele momento, totalmente curados. Mas o que é interessante é o que acontece logo em seguida, versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Essa parte que muitas vezes a gente fica coçando a cabeça, tentando imaginar, por quê? Por que só um? E eu estava pensando, eu creio que isso é uma imagem perfeita do cristianismo hoje em dia. De pessoas que uma vez depositaram a fé em Jesus Cristo. De uma vez se encontraram na situação do que esses homens estavam espiritualmente. Foram curados, foram perdoados, foram salvos dos seus pecados. Mas, um pouco depois, acabam totalmente ignorando Jesus Cristo. O próprio homem que curou eles, as pessoas acabam desprezando ele. E deixam de realmente agradecer a ele como ele merece. Acabam vivendo a sua vida, voltando para as coisas, achando que está tudo bem, e deixa de viver uma vida verdadeira de gratidão. Será que você se identifica com esses 9, ou aquele um que voltou
para realmente agradecer a Deus? Olha novamente versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, ele voltou. Essa palavra viu, no grego é eido, e significa percebeu ou reconheceu. Percebeu e reconheceu. Eu creio que essa era a maior diferença entre esse um homem que voltou para Cristo e os 9 que não voltaram para agradecer. Está nessa palavra. Palavra viu, palavra percebeu e reconheceu. Acho que essa é a grande chave, a grande diferença entre esses dois homens. Porque, imagina, vamos voltar para aquela história. Os homens foram curados, imagina a felicidade, eles estavam andando ao templo, de repente foram curados, provavelmente começaram a ir muito mais rápido, talvez, peraí galera, olha todo mundo feliz, vamos junto aí, vamos tirar um selfie, isso aqui vai no Facebook, eu vou ligar para todos da minha família, eu vou avisar que eu estou curado, é aquele ânimo. E de repente um deles fala assim, peraí, ele reconhece que um grande milagre aconteceu. Ele reconhece que a melhor coisa que aconteceu na vida dele acabou de acontecer por causa de um certo homem. Ele pensa, eu não posso ir mais com vocês. Vocês vão, mas eu não posso continuar seguindo em frente. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para agradecer a Deus. Não tem como. Depois que eu reparei, depois que eu reconheci o que Jesus Cristo verdadeiramente fez na minha vida, não tem como eu continuar indo para frente com vocês. Eu tenho que voltar para agradecer Jesus Cristo. Uma vez que esse homem reconheceu que ele foi totalmente transformado, que ele foi dado uma nova chance, uma nova vida, que ele não era mais aquele leproso de talvez 20 ou 30 anos. E que isso não aconteceu pela sua própria força, o seu próprio esforço, porque ele encontrou a cura, porque ele encontrou um certo remédio ou tratamento. Quando ele reconheceu tudo isso, ele fala, não tem como. Eu tenho que voltar para agradecer Jesus Cristo. Esse homem foi grato. Ele realmente e verdadeiramente agradeceu Jesus Cristo porque ele reconheceu a misericórdia de Jesus. E para mim isso aqui é a fundação, sabe? É o alicerce de uma vida de gratidão. É reconhecendo verdadeiramente a misericórdia de Jesus Cristo. E eu pergunto para você, você tem uma noção verdadeira dessa misericórdia que foi demonstrado para você? Será que nós entendemos mesmo o que Jesus Cristo fez em nossas vidas? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer verdadeiramente. A gente vai ficar só nesse assunto para o resto da pregação. Reconhecer. Você reconhece verdadeiramente a misericórdia que foi demonstrado para você? Porque, como eu falei antes, cada um de nós estávamos na mesma condição do que esse homem, espiritualmente falando. Da mesma forma, os mesmos efeitos que a lepra tem no ser humano, no corpo físico, nós podemos dizer que a lepra espiritual, o pecado, tem os mesmos efeitos no espírito, na alma do homem. Que pouco a pouco, ele é contaminado com esse pecado. E pouco a pouco esse pecado vai infectando, vai contaminando, vai destruindo a alma do ser humano. E que este homem, o ser humano, espiritualmente falando, a parte de Jesus Cristo, antes daquele encontro com ele, era uma pessoa que fisicamente está vivo, espiritualmente morto. É uma comparação perfeita entre o físico e o espírito. Todos nós fomos contaminados com essa doença espiritual. E nós temos que reconhecer. Para este homem, esse leproso foi fácil, não foi? Ele reconhecer a condição espiritual dele. É claro, ele olhava toda vez, talvez olhava para a mão, ou os pés, ou tentava andar, ou talvez tentava dormir, ele sentia uma dor, um desconforto. Todos os dias ele reparava e ele reconhecia a condição em que ele estava. Hoje em dia é mais difícil para o ser humano, espiritualmente falando, a reconhecer a condição que ele está.
Porque os nossos corações nos enganam, né? O nosso coração está sempre dizendo para nós: não, você não é tão ruim. Você realmente é uma boa pessoa. Você não é tudo aquilo. Você errou de vez em quando, mas você não é aquela pessoa má. E lembra algumas semanas atrás, uma mensagem que eu trouxe? Mostrando como a Bíblia descreve a condição espiritual do homem a parte de Jesus Cristo. Falando que éramos inimigos de Deus por causa da nossa própria conduta. Por causa dos nossos pecados, nós nos distanciamos de Deus. Que éramos desobedientes, que andávamos nas trevas. Que nós gostávamos do nosso próprio pecado. Essa é a nossa condição espiritual. Se nós não primeiramente entendemos a condição espiritual em que nós estávamos, ou talvez estamos agora, nós nunca vamos entender verdadeiramente a misericórdia de Jesus Cristo. Nós nunca vamos entender verdadeiramente o milagre que Ele operou em nossas vidas. E eu penso, será que esse 10 homens, um voltou para agradecer? Será que isso é Deus tentando falar para nós? Talvez dentro do cristianismo, dentro da igreja. Será que tem entre 10 pessoas dessa igreja, uma pessoa verdadeiramente é grato a Deus? E demonstra essa gratidão através da sua vida? Será que é isso? Eu espero que não, eu oro que não. Mas sabe que eu não sei, porque quando vocês entram, quando nós entramos, está todo mundo cantando, em voz alta, é bonito. O pessoal ora, fecha os olhos, parece que está agradecendo. Então de fora eu posso olhar e falar, todo mundo aqui parece que é uma pessoa que vive uma vida de gratidão. Mas como que você é na segunda-feira, na sua própria casa? Como são as suas atitudes? Como é o seu comportamento? Porque aquilo vai demonstrar se nós realmente somos gratos verdadeiramente. Será que realmente é isso? De cada 10 pessoas, uma pessoa que depositou a fé em Jesus Cristo demonstra gratidão verdadeiro para Deus. Ele reconheceu primeiramente a condição espiritual, ele reconheceu a grandeza do milagre que foi operado na vida dele. E aquilo levou ele a entender a misericórdia verdadeira de Cristo. Ele entendeu que Jesus, ele não devia nada para mim. Eu era um leproso, ninguém queria olhar para mim, ninguém queria ficar perto de mim. Mas de repente vem Jesus, um homem que eu nunca conheci na minha vida, um homem que não precisava ter me curado. E ele simplesmente demonstrou misericórdia sobre mim. Sabe que eu acho que hoje em dia, muitas vezes nós temos essa mentalidade de que Deus, tudo que acontece na nossa vida é legal, obrigado Deus, mas também o Senhor é o meu Criador, foi o Senhor que me criou, o Senhor está meio que devendo essas coisas para mim. Talvez você não fale isso com a sua boca, mas quando não estamos constantemente nos prostrando diante dEle, e nos rendendo todos os dias, todas as nossas atitudes e comportamento, é isso que estamos dizendo a Deus. Valeu, Deus. Mas também, sou o seu filho, você meio que é obrigado a derramar as suas bênçãos sobre mim. E este homem, ele entendeu, a misericórdia verdadeira é quando alguém que não tem obrigação nenhuma com você, que deve deixar você na condição em que você está, porque você merece, faz um grande ato de compaixão. Será que nós entendemos isso? Entendemos verdadeiramente quem nós éramos, o que Jesus Cristo fez na nossa vida, de ter nos purificado, nos curado da lepra espiritual, do pecado, daquilo que estava nos matando? Será que nós entendemos isso e daí enxergamos, Deus, nada disso eu merecia? O Senhor não tinha nenhuma obrigação comigo, mas eu clamei a Jesus Cristo, Ele me curou. Se nós não estamos constantemente, eu vou fechar com isso, se nós não estamos constantemente refletindo nesse fato, e focado na misericórdia de Jesus Cristo, em todos os dias nós não vamos ser gratos. Lembra como você era depois da sua salvação? Bem do comecinho. Lembra
aquela alegria que você teve? Lembra aquela gratidão que você tinha para Deus? Lembra, parecia que tinha um fogo dentro de você que estava queimando? Aquele desejo de buscar Ele com tudo, e todos os dias você acordava e Ele estava na sua mente, e você abria a palavra, você queria buscar Ele em oração, e todos os dias você se rendia diante dEle, e você agradecia a Ele verdadeiramente. O que acontece com aquela alegria, com aquele espírito que tivemos desde o começo? Sabe o que acontece com o tempo? Com o tempo nós deixamos o nosso foco se desviar da misericórdia de Deus, desviar do que Jesus Cristo realmente fez em nossa vida. A gente deixa as coisas desse mundo atrapalhar aquele foco. E quando o nosso foco começa a se desviar e não está em Jesus Cristo, quem eu era antes, o que Ele fez na minha vida, a gente acaba vivendo vidas ingratas. A minha oração particular tem sido isso ultimamente. Deus, que eu possa mesmo enxergar a profundidade da misericórdia. Porque aquilo, entendendo mesmo exatamente o que Cristo fez por mim, sem eu merecer, aquilo vai me motivar a todos os dias. Não importando o que acontece na minha vida, em todas as circunstâncias, aquilo vai me motivar a voltar e te dar graças, e te agradecer, e te louvar, e me prostrar diante do Senhor. Só aquilo. Então começa com isso. Onde está o seu foco? Será que você tem perdido esse foco? Do que Jesus tinha feito e fez na sua vida, como Ele tirou você daquela doença espiritual e totalmente transformou a sua vida, te deu uma vida nova, transformou, te deu uma nova chance. Será que você tem perdido um pouquinho dessa noção? E por isso que você não vive uma vida de gratidão? Vamos voltar para aquele foco que talvez antigamente cada um teve. Porque é só isso que vai ser, aquilo é o começo, é o base de nos motivar, de nos incentivar a viver uma vida de gratidão. Semana que vem nós vamos falar mais sobre algumas características de pessoas que são gratos. E também vamos falar sobre características de pessoas ingratos, dos 9. E estudando isso, como eu falei, eu tive que realmente comparar a minha vida com esses 9 e tentar entender por que eles não voltaram. Sabe, eles primeiramente não reconheceram a profundidade da misericórdia de Jesus Cristo, mas tem mais. Eu acredito que nós vamos ver que a gente acaba praticando muitas das coisas que esses homens praticaram. E por isso que nós não damos a graça que Ele e somente Ele merece. Então, nós vamos ter uma palavra de oração neste momento e nós vamos ter uma música. E essa música é para você poder cantar. Você pode cantar, você pode agradecer a Deus dessa forma, louvando a Ele. Esse é o momento em que você pode conversar com Ele onde você estiver. Se você sente que Deus está falando para você, olha, você realmente não vive uma vida de gratidão. E você sabe disso. Depois de tudo que eu faço por você, todos os dias e todas as bênçãos, você realmente tem me ignorado como aqueles 9 leprosos. Talvez Ele está falando isso no seu coração. É momento de você se arrepender. É um momento que você pode vir até aqui, se ajoelhar humildemente diante dEle, pedindo perdão, pedindo força. E pede para Ele ajudar você a voltar a colocar o foco na misericórdia de Jesus Cristo. Porque é aí que tem que começar. Vamos voltar a focar e agradecer a Ele por causa da misericórdia que Ele nos mostrou. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai, grandemente. Mas eu não quero ser uma pessoa que somente te agradece quando eu estou aqui na igreja.
junto com meus irmãos. Pai, eu quero ser uma pessoa que está constantemente, como a Tua palavra fala, em todas as circunstâncias, dando graças ao Senhor. Pai, que a minha vida possa demonstrar essa gratidão verdadeira ao Senhor. Mas não somente a minha vida, mas a vida de cada pessoa aqui. Pai, o Senhor merece muito, muito mais do que nós estamos oferecendo. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. Porque até que encontramos Jesus Cristo, nós estávamos todos destinados a viver uma vida, uma eternidade no inferno, afastado do Senhor. Mas que Jesus Cristo entrou na nossa história, Jesus Cristo entrou em nossas vidas. E como Ele curou esses 10 leprosos, Jesus nos curou. Então que possamos viver vidas dignos, Pai, dignos desse milagre que o Senhor fez para conosco. Mais uma vez, Pai, obrigado. Em nome de Jesus, o nosso eterno, o nosso único, o nosso suficiente Salvador. Amém. Amém. Vamos nos levantar e conversar com Deus, vamos adorar Ele, vamos louvar a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Fique à vontade, deixe o Espírito Santo guiar e orientar você neste momento. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Feche seus olhos nesse momento. A oportunidade que nós temos agora é de pedir mais fé. Fé para agradecer, fé para acreditar que grandes coisas ainda estão por vir na nossa vida. E fé para olhar para trás e saber que aquelas coisas que nos faziam tão mal não vão voltar também. Essa canção eu sempre converso com os pastores e com os irmãos do louvor e o pessoal da igreja sobre a responsabilidade que nós temos sobre aquilo que estamos cantando. Eu acho que por muitas vezes a gente fica nesse ativismo de cantar, a música faz parte da nossa vida, né? Mas eu queria que você prestasse um pouquinho mais atenção naquilo que você está cantando. É um risco cantar, às vezes, o louvor, porque o Senhor pode entender que você está cantando com o seu coração.
Então a gente vai cantar mais uma vez. Eu queria que você realmente não só cantasse, mas que orasse essa canção no íntimo do seu coração. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão te impedir de caminhar. Se diante de você não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Senhor Deus, eterno Pai, que essa realmente seja uma verdade do nosso coração. Que a cada vez que a nossa fé for provada, nós podemos elevar os nossos olhos para os montes, assim como diz a Tua palavra, e saber que o socorro vem de Ti, Pai. E saber que em cada provação também somos provados e aprovados por Ti, Senhor, para que possamos ter uma fé muito mais forte, Pai. Que essa canção seja realmente uma verdade no nosso coração. Que possamos ter um coração grato, Pai. Assim como foi pregado nessa noite, um coração que agradece a cada momento, por todas as provações, por todas as alegrias, momentos de tristeza, momentos de desemprego, momentos de emprego bom também. Tudo, Senhor, possamos ser gratos a Ti, porque o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado. O Senhor nos purificou dessa lepra espiritual. Só isso já é motivo de agradecermos a cada abrir dos nossos olhos, Pai. Nos dê esse coração grato a Ti, Pai. Nos dê esse coração grato a Ti, Senhor. Essa é a oração que eu te faço com o perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.